boa tarde, boa noite, bom dia a galerinha que está aí no canal, que está assistindo os vídeos do canal Professor Pardal da Autoescola, tá bom? Hoje vamos dar continuidade a esse curso de legislação, hoje continuando com a matéria direção defensiva. Isso mesmo, direção defensiva. Olha só, gente, eu comentei no começo do curso, na legislação de trânsito, que a legislação é uma das matérias mais complexas, mais difíceis para vocês passarem numa prova teórica. É uma das matérias mais difíceis de entender, porque comenta muito sobre leis. E sabemos que leis, a pessoa fica assim sem coragem de estudar devido a muitos artigos. Então, hoje nós estamos iniciando uma matéria onde eu costumo comentar com meus alunos que é a salvação de vocês. Olha só, legislação de trânsito, eu comentei que cai 12 questões da prova. É quase a metade da prova de vocês. Logo após vem essa matéria que iniciamos agora, chamada direção defensiva. Ela cai 8 questões da prova. E eu julgo para você, futuro motorista, que é a matéria mais fácil de responder na prova. Mais fácil, vírgula. Por quê? Você que for estudar matéria de direção defensiva ou que for responder uma prova de legislação com 30 questões, todas as matérias de legislação, direção defensiva, primeiros socorros, meio ambiente e cidadania e mecânica básica, todas elas vão destacar a segurança no trânsito. Isso aqui é o destacado em todas as matérias, porque é o que é mais importante hoje no trânsito brasileiro, é trabalharmos sobre a segurança, sobre defender vidas. Na legislação de trânsito, nós aprendemos que existem as vias de trânsito rápido, que são as vias que têm preferência sobre as outras vias. Nós sabemos que tem as vias arteriais, que quem está trafegando sobre ela tem a preferência no trânsito. Sabemos que tem as vias coletoras e tem as rodovias. As rodovias têm preferência sobre todas as outras vias, tá? Que é uma grande via rural chamada de rodovia, que faz parte tanto da área rural como trafega em áreas urbanas, essas rodovias. Mas aqui na direção defensiva, nós vamos destacar o que? Aqui não existe preferência. O motorista defensivo, ele não está preocupado de saber quem tem a preferência ou quem não tem a preferência. A preocupação aqui não é dar preferência a vias, mas sim, hoje, a preferência chama-se vida. O importante para o motorista defensivo é que ele possa preservar a vida em primeiro lugar. Eu costumo dizer que o verdadeiro motorista defensivo, ele vai contra as leis para poder salvar vidas. Mas como assim contra as leis? É correto ir contra as leis? Sim. Às vezes você está com um sinal verde, semáforo verde para você, mas é obrigado a parar porque veio um motorista irresponsável avançando no sinal vermelho. O que você fez? Você parou onde tinha que seguir para dar preferência para um que tinha que parar, mas prosseguiu avançando no sinal vermelho. Para que você fez isso? Para evitar acidente e para salvar vidas. Ali você pode ter salvado a sua vida e a do outro condutor. Então é essa a importância da direção defensiva. É que esse motorista possa colocar em primeiro lugar a segurança no trânsito, a defesa e a proteção da vida. Isso é que é o mais importante, tá bom? A direção defensiva, se vocês quiserem seguir pela apostila ou curso, vocês vão na página 42. Eu estou na página 42, na matéria de direção defensiva. A direção defensiva, ela existe dois tipos de direção defensiva. Tem a preventiva e a corretiva. Claro que o melhor é que o motorista defensivo seja preventivo. Que ele possa prever algo que ainda não aconteceu para poder evitar acidentes. Quem é esse motorista defensivo? Como ele deve ser? Como ele é? O motorista defensivo é aquele que quando levanta pela manhã e entra no seu carro para sair, a primeira coisa que ele faz, como muitas pessoas dizem, qual é a primeira coisa que o motorista tem que fazer? É colocar o cinto de segurança. Errado, não é a primeira coisa. A primeira coisa quando você faz, ao entrar no seu veículo, é organizar a distância do banco, tá? Para você se sentir confortável no veículo, a distância que você vai fazer do volante e a distância dos pedais, de embreagem, de freio e de acelerador. Então essa é a primeira coisa que ele tem que fazer depois que está dentro do veículo. Entrou no veículo, fechou a porta, vai fazer o que em primeiro lugar? Regular o banco, a distância do banco. A segunda coisa que você tem que fazer é regular os espelhos retrovisores. Os dois retrovisores externos, do lado direito e do lado esquerdo, e o retrovisor interno do seu veículo. Essa é a segunda coisa que você vai fazer.
Porque se você for regular esses retrovisores, se não for um carro que tenha retrovisor eletrônico, você tem que esticar o braço para alcançar. Se estiver amarrado de cinto, não vai conseguir. Então, nós temos que a segunda coisa a fazer, depois de regular a distância do banco, é regular os espelhos retrovisores. Fez isso, aí você vai colocar o cinto de segurança. Aí você vai dar a chave do seu carro, olhar no painel do veículo, se não está avisando nada de irregular no veículo. Esse painel vai avisar isso para você, motorista. Viu que está tudo normal? Aí você vai prosseguir viagem. Prosseguir viagem de um motorista defensivo é sempre pensar defensivamente no trânsito. É um ditado que muita gente diz e é real. É que você nunca pode confiar no outro motorista. Você só pode confiar em você mesmo. Então sempre haja como se o outro motorista não fosse parar, como se o outro motorista não fosse respeitar. É assim que eu dirijo no trânsito, confiando em mim mesmo, esperando sempre o inesperado. Então é assim que o motorista defensivo tem que pensar. Então você, futuro motorista, preste bem atenção nisso. Nessa matéria você não pode reprovar, que é a matéria salvação de vocês, tá? Então se você pensar defensivamente no trânsito, com certeza você não erra uma questão de direção defensiva na prova. É só você procurar a alternativa mais defensiva que tiver. É essa que você vai responder. Agora, eu acho incrível que existem futuros motoristas ou que está pensando em tirar uma CNH que responde a questões absurdas na prova. Existem questões que nós não podemos errar na prova. Por exemplo, eu já coloquei uma questão assim nos meus simulados, na sala de aula, e alunos erraram uma questão como essa. Não pode errar, gente. Você tem que ler com atenção a questão, ler com atenção as 5 alternativas para poder marcar uma correta. Por exemplo, coloquei uma questão assim: você, condutor defensivo, vai dirigindo o seu veículo e se depara com um pedestre atravessando a via na faixa de pedestre. O que seria o correto você, motorista defensivo, fazer? Eu coloquei bem na letra A uma bem absurda alternativa e um dos alunos marcaram ela. Eu coloquei assim: acelerar para o pedestre correr. Não tem como errar uma questão dessa, não tem como marcar uma alternativa dessa, que é muito absurda. Na letra B, eu coloquei: diminui a velocidade, mas não para o pedestre. Também estaria errado numa prova. Eu coloquei na letra D: você diminui a velocidade, para o veículo, desce e oferece carona para o pedestre. Começou até bonita a alternativa. Às vezes a pessoa com preguiça de ler o restante já marca, mas dar carona, oferecer carona para o pedestre, não tem nada a ver com a resposta. Na letra D, eu coloquei: você não para o pedestre, pois a preferência do veículo que é maior. Nada a ver colocar ou marcar uma resposta como essa. E na letra E eu coloquei a alternativa correta. Eu coloquei diminuir a velocidade, parar e deixar o pedestre terminar a travessia. Então isso seria o correto. Então não tem como errar questões como essa na prova, que é muito absurdas as respostas perto da resposta correta. Então leia com cuidado quando for fazer a sua prova, com muita atenção. Tenta interpretar e controlar a ansiedade e o nervosismo, porque infelizmente a pessoa não respondeu essa primeira, como eu disse, essa mais absurda, não foi por não saber, é porque às vezes o nervosismo, a ansiedade é covarde com a gente mesmo, e a gente marca coisa que nem percebeu. É tanto que quando eu li a prova na sala e falei que ele tinha marcado, se não tinha marcado isso, ele falou que não tinha sido ele, porque ele não conseguiu entender o que estava lendo. Então às vezes o nervosismo e a ansiedade faz isso com a gente. Então nós temos que tentar controlar isso, tá? Temos que ver e pensar que prova não é um bicho de 7 cabeças, tá bom? Então o que é uma prova? O que é uma prova para você, aluno? Quando é que um professor marca a sua prova? Ele só marca a sua prova quando observa que você é capaz de fazer aquela prova. Então se você marcou a sua prova, se o teu professor marcou a sua prova de legislação, marcou a tua prova prática de motocicleta ou a prova prática de automóvel, ele marcou porque ele confia em você. Então você tem que fazer a mesma, você tem que ir com confiança, fazer a mesma coisa. Se o professor marcou a sua prova, é porque ele sabe que você é capaz de passar naquela prova. É assim que eu faço com meus alunos e eu passo isso para eles. Eu vou marcar a tua prova porque eu sei que você já é capaz de passar na prova. Então você não pode fazer essa prova com medo. Tem que fazer essa prova pensando: se o professor confia em mim, eu tenho que mostrar para ele que eu também tenho essa mesma confiança que ele colocou a minha pessoa. Então é assim que você tem que pensar todas as vezes que for fazer uma prova teórica ou uma prova prática de trânsito, tá bom? Ou qualquer tipo de prova de qualquer curso que você esteja fazendo. Então é assim que o aluno tem que pensar.
Vamos voltar para a direção defensiva. Então existe a preventiva e a corretiva. A preventiva é prever algo, como por exemplo, o que eu posso dar como exemplo para vocês sobre prever algo? Um ônibus. Você vai dirigindo o seu veículo e você observa que um ônibus para descer passageiros. Geralmente acontece desses passageiros passar pela frente do ônibus ou por trás, onde fica totalmente fora da sua visão, e tentar atravessar a via. O que o motorista defensivo faz? Antes de chegar naquele ônibus que parou, ele já preveu isso, que pode alguém pensar em fazer isso, então ele vai diminuir a velocidade e redobrar a atenção naquele local, devido ao ônibus ter parado e descido passageiros. Então isso é ser um motorista que está usando a direção defensiva preventiva. Já a corretiva, nós sabemos que é a corretiva porque a gente não prevê o acidente e vai tentar corrigir para evitar aquele acidente, já fica bem mais difícil de evitar, porque você não estava esperando por aquilo ali. Então, muito cuidado. A direção defensiva também destaca uma coisa que eu vou ler para vocês aqui, ó, sobre negligência, imprudência e imperícia. O que é negligência, imprudência e imperícia? Existe um motorista negligente, existe um motorista imprudente e existe um motorista imperito. Nessa matéria de direção defensiva a gente comenta muito sobre isso. Qual a diferença de um motorista negligente para um imprudente e para um imperito? Ou qual a diferença da negligência, da imprudência e da imperícia? A negligência é a falta de atenção no trânsito. É um motorista desatento. Ele é totalmente negligente. Mas dos exemplos que o Código de Trânsito Brasileiro passa para o motorista é sobre a mecânica do veículo. Tá? Sobre a mecânica do veículo. Diz que qualquer problema mecânico ou qualquer acidente que aconteça por problema mecânico no trânsito foi uma negligência do motorista. Tá? Então esse é um dos exemplos de negligência. Exemplo, você vai dirigindo, isso eu já vi acontecer, você vai dirigindo uma caminhonete, essa caminhonete saca o pneu fora. Nós sabemos que isso, eu já vi vídeos, algumas pessoas já viram vídeos que acontece de pneus de veículos que saca fora. E aquele pneu continua a viagem, o veículo parou porque ficou sem o pneu, mas o pneu continuou a viagem numa velocidade muito grande, devido ter se soltado do veículo e bateu em um ciclista e matou o ciclista. Isso eu já vi acontecer. O que aconteceu ali? Pela negligência do motorista de não ter feito a manutenção correta no seu veículo, ele infelizmente matou uma pessoa no trânsito. Tá? Então, devido a essa negligência, nós temos que ter muito cuidado, sempre fazer a vistoria do veículo, sempre ter muito cuidado com a parte mecânica do veículo, porque eu costumo dizer que não existe acidentes que o culpado foi o veículo, não existe isso. O veículo, ele não é um transformer, né, para se arrumar, se organizar sozinho, tá? Então é nós, motoristas, que somos responsáveis pela boa manutenção do nosso veículo, tá certo? Então isso foi uma negligência do condutor. A imprudência é quando o motorista faz algo no trânsito contra as leis de trânsito, como por exemplo ultrapassar um sinal vermelho. Não é negligência, é uma imprudência. Ele sabe que o sinal vermelho é uma parada obrigatória, indica sempre a cor vermelha no trânsito, indica perigo. Então nós temos que parar no sinal vermelho e esperar esse sinal abrir, ficar verde e nós podermos seguir viagem. Então já foi uma imprudência do motorista. O motorista imperito é aquele que já pensa que sabe dirigir sem saber. Num susto, ainda não tem muito costume com algo que vem de inesperado no trânsito. No susto, em vez de frear, ele acelerou o veículo. Então ele é imperito. Tá? Então essa imperícia causa acidente. Então o que mais causa acidente hoje no trânsito é a negligência, a imprudência e a imperícia. Certinho? Então vamos ter bastante cuidado no trânsito. Trânsito, sempre digo em todas as matérias que trânsito não é brincadeira, é coisa séria. Então você, futuro motorista, lembre-se bem que essa matéria é a salvação de vocês. Tá? Continuando ainda, existe na direção defensiva 2 tipos de acidente. Eles costumam comentar no trânsito sobre os 2 tipos de acidente. Existe o acidente evitável e o acidente inevitável. Então isso costuma cair muito em prova. Sempre que for perguntado em prova, esses 2 tipos de acidente, o evitável e o inevitável. Eu costumo dizer que acidente inevitável não existe no trânsito. Para mim, todo acidente pode ser evitado. São poucas as pessoas que concordam comigo. Até a gente comenta muito em sala de aula com professores e alunos que tem sim o acidente inevitável ou evitável, mas para mim só
pode existir o acidente evitável. O inevitável não é para existir. Ah, mas como, professor, que não existe acidente inevitável? É porque se existiu o acidente, alguém é culpado. E aquele culpado poderia ter evitado. Uma certa vez eu falei isso com um aluno em sala de aula, ele me deu um exemplo de acidente inevitável. Ele falou que ia dirigindo o seu veículo e quando pisou no freio, o freio tinha faltado de repente. E não teve como ele evitar o acidente porque o carro não tinha freio. Não existe faltar freio de repente, gente. Não existe isso. Não existe o pneu sacar fora de repente. Isso não existe, tá? Por que aconteceu de faltar o freio? Porque ele não fez a manutenção do veículo. Pela sua negligência, aí ele fez com que existisse o acidente inevitável. Mas aquele acidente não era para ter existido. Se ele fosse responsável e não deixasse o seu veículo ficar sem freio. Nós que dirigimos, que temos os nossos veículos, nós sabemos que o freio não falta do nada. Esse freio já vinha avisando faz dias, o pedal estava muito duro, o pedal de freio estava muito mole, mas o veículo ele avisa que vai quebrar. Só que os motoristas são irresponsáveis ao ponto de não ter cuidado de levar o carro para consertar, a não ser depois que quebra. Ele não faz o preventivo, tá? Ele não faz a direção preventiva. A direção defensiva preventiva é essa, é de você não deixar o seu veículo quebrar depois que ele avisa que vai quebrar. Então o veículo avisa que vai quebrar. Você é que não se prepara para que ele não quebre, tá bom? Então, existe sim o acidente evitável e o inevitável, mas porque nós fazemos o inevitável existir. Mas se nós fôssemos responsáveis, o acidente inevitável não existiria. Mas se cair na prova, responda que existem dois tipos de acidente, o evitável e o inevitável, tá? Continuando com a direção defensiva, vamos comentar um pouco sobre os elementos da direção defensiva. Elementos da direção defensiva. Hoje no CTB, nós temos 5 elementos da direção defensiva. 5 elementos. Nós temos o conhecimento, a atenção, a previsão, a decisão e a habilidade. Tá? São 5 elementos básicos da direção defensiva. Conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. Vamos comentar um pouco sobre esses 5 elementos. Vamos trabalhar assim, gente. Fala pelo CTB que esses são os 5 elementos básicos. Essa palavra básico, nesse momento, não é uma coisa simples. Vamos trabalhar com básico como se fosse numa construção. Em uma construção, a palavra base é o quê? É o alicerce de uma construção. Se esse alicerce for mal feito, essa construção, por mais bonita que seja, vai cair, vai rachar as paredes, vai quebrar. Agora, se o alicerce for bem feito, a base do prédio for bem feita, as paredes com certeza vão resistir, porque a base do prédio foi bem feita. Então, esses 5 elementos que nós estamos comentando agora são os 5 elementos base, os 5 elementos básicos da direção defensiva. Quer dizer o quê? Que esse aqui é o alicerce do motorista defensivo. Eu costumo dizer que se você respeitar, aprender, decorar e praticar esses 5 elementos em ordem, você nunca vai se envolver em um acidente. Olha só o que eu disse. Se você aprender, decorar, mas principalmente praticar esses 6 elementos em ordem, você nunca vai se envolver em um acidente de trânsito. Mas tem que praticá-los em ordem. Olha só, então eu tenho que ler o quê? Decorar em ordem. Então quais são esses elementos? Conhecimento. O segundo, atenção. O terceiro, previsão. O quarto, decisão. O quinto, habilidade. Então são esses elementos em ordem que faz com que você possa evitar acidentes de trânsito. Primeiro, conhecimento. Por que conhecimento vem primeiro? Porque para mim continuar a tirar uma CNH, eu tenho que ter conhecimento de quê? O que é mais importante conhecer para ser um motorista defensivo? Costumo dizer que são 3 coisas. As leis de trânsito é a primeira coisa. Conhecer as leis é uma obrigação do motorista. Ele é o único responsável pelas ações que comete no trânsito. Infringir essas leis pode render multas, adição de pontos na carteira
e cassação da carteira. E em caso de acidentes com vítimas, ele pode ser acusado de homicídio doloso ou culposo, dependendo da previsibilidade do risco. É assim que começa a matéria de legislação de trânsito, comentando sobre as leis de trânsito. Então eu comecei pela essa matéria, o curso, porque a primeira coisa que eu tenho que fazer, ou que conhecer, é as leis, ou são as leis de trânsito. A segunda coisa que eu tenho que conhecer e que é importantíssimo, a segunda coisa que eu tenho que conhecer para ser um motorista defensivo, chama-se veículo, tá? Conhecer o veículo, gente, é importante demais para o motorista. É conhecer os veículos que você vai ser um grande motorista ou um motorista defensivo, de primeira qualidade. É como você vai ser um exemplo no trânsito, é conhecendo o seu veículo. Mas conhecer um veículo como? Conhecer um veículo, como é que eu tenho que conhecer um veículo? Quer ver um exemplo de quanto é importante conhecer um veículo? Meu pai me contava uma história e eu achava que era piada essa história. Depois de alguns anos, eu percebi que a história é verdade, que isso acontece realmente. Ele falou que um certo amigo dele enricou no garimpo, ficou muito rico no garimpo naquela época, chegou com muito dinheiro, e ele tinha prometido que se enricasse, ele ia comprar um carro dos mais caros e ia fazer uma viagem para São Paulo. Nós somos aqui de Imperatriz do Maranhão. Ele disse que ia sair de Imperatriz dirigindo seu carro para São Paulo. Naquela época, São Paulo era como se fosse um céu. Os mais velhos, muitas pessoas, não conheciam São Paulo nem por televisão, porque não tinham TV naquela época na sua casa, devido à falta de estrutura humana, que era muito grande no Brasil. Então, esse senhor enricou no garimpo, voltou para a nossa cidade, Imperatriz do Maranhão, e mostrou para o meu pai, ainda era vivo na época, falou para o meu pai que ele provou que ia fazer o que ele tinha prometido para o meu pai. Comprou um carro, na época, um dos carros mais lindos da época, que eu acho. Talvez os mais jovens que estão assistindo esse curso não conheçam nem por nome, mas era chamado esse carro de Caravan Commodore. Olha só, Caravan Commodore. Eu lembro-me que, mesmo muito novo, quando ele chegava, que ele levantava os vidros do carro ou apertava o alarme para os vidros levantarem, algumas pessoas saíram correndo, porque nunca tinha visto um carro levantar o vidro sozinho. Então, naquela época a gente não tinha o costume realmente de ver isso. Mas ele pegou esse carro e começou a ir para São Paulo, saiu cedo, 7 da manhã, seguindo viagem para São Paulo. Ele imaginava que São Paulo era mais perto do que ele pensava. E na viagem começou a anoitecer. Ao chegar à noite, ele foi lembrar de acender os faróis, uma coisa que ele não sabia fazer. Ele falou para meu pai que mexeu em todos os botões daquele veículo, do painel do veículo, parecia um painel de um avião, assim ele falava do seu veículo, parecia que era muito grande o painel do Commodore, do Caravan Commodore, e ele disse que não encontrou o botão de acender o farol, não conseguiu acender o farol de modo algum. Ele, com vergonha de perguntar, deve ser aquele senhor daquela época, tímido, não queria ser chamado de burro, não queria ninguém sorrindo dele, ele também não perguntou para ninguém, viajou até a hora que aguentou mesmo sem o farol ligado. Quando ele observou que não tinha mais como seguir viagem devido à falta de iluminação, ele encostou no posto de combustível para seguir viagem no outro dia, porque não sabia ligar o farol do carro. Quando ele encostou no posto, tinha um senhor com o carro igualzinho dele, abastecendo, com o farol ligado. Ele chegou no senhor, mesmo tímido, e antes de perguntar o que ele queria saber, já como acendeu o farol, ele falou para o rapaz: olha, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, mas eu não quero que você sorria da minha pergunta, porque é chato a gente perguntar uma coisa assim. O senhor também é educado: não, você pode perguntar, que jamais eu vou sorrir de você. Então ele perguntou: é porque eu estou viajando nesse carro e eu quero chegar em São Paulo, eu não estou com sono, não queria continuar a viagem, mas eu parei a viagem porque eu não sei ligar o farol do meu carro. E o seu farol está ligado. E o dono do outro veículo começou a sorrir dele. Ele: rapaz, você falou que não ia sorrir de mim, continua sorrindo. E o rapaz falou assim, o outro falou assim: eu não estou sorrindo de você, eu estou sorrindo de mim, ou de nós dois, porque eu estou com o meu farol ligado já desde o dia que eu estou viajando, porque não sei desligar o farol do meu carro. Então, os dois trabalhavam no mesmo veículo, veículos parecidos, iguais, e nenhum dos dois sabiam mexer no farol do veículo. Falta de quê? De conhecimento. Então, isso é a importância de você conhecer o seu veículo, tá? Conhecer o veículo é como se você tivesse intimidade com o veículo. Por exemplo, hoje eu tenho um Celta. Eu comprei esse Celta 0 km na casa.
Eu sou o único dono dele. Hoje já está com 10 anos que eu tenho esse carro, tá? 10 anos que eu tenho ele. Se você me entregar outro Celta da mesma cor, do mesmo modelo, do mesmo ano, eu posso dirigir ele bem porque eu tenho costume com Celta, mas eu vou dirigir tão bem ou tão confiante como eu dirijo o meu carro, porque essa intimidade de você com o seu carro faz você ter confiança no seu carro. Então isso é ter intimidade. Isso começa desde a sua bicicleta. Você compra uma bicicleta, essa bicicleta fica velha na sua mão, os freios ficam duros, fica difícil, ela fica pesada, você vai comprar outra bicicleta nova. Freio molinho, você está acostumado com o seu freio duro, quando você vai frear, você aperta o freio da bicicleta de uma vez só, é perigoso até cair da bicicleta, porque estava acostumado a botar força no freio da sua bicicleta, que era mais velha. Então essa intimidade é muito importante você ter com o seu veículo. Então conhecer o veículo é a segunda coisa mais importante para ser um grande motorista defensivo, tá bom? Então conhecer as leis e conhecer o veículo. A terceira coisa que eu tenho que conhecer chama-se condições adversas. Se você quiser comentar sobre isso, essa condição adversa, ela vai estar na página 43, tá? No finalzinho da página 43, nós vamos comentar sobre condições adversas. O que é condição adversa? Condição adversa são fatores desfavoráveis ou inadequados que prejudicam o seu real desempenho no ato de conduzir o veículo. Isso é chamado de condição adversa, tá? Condições adversas são, vamos dizer assim no português mais simples, é o que faz com que aconteça o acidente com maior facilidade. Isso é chamado de condição adversa. Ou o que faça com que fique mais difícil de você evitar o acidente. É uma condição adversa. Como por exemplo, você vai dirigindo na chuva. Na chuva nós sabemos que é bem perigoso dirigir, porque a visibilidade fica comprometida, a pista fica molhada, tá? Então fica tudo mais difícil, os vidros do veículo podem embaçar. Então a chuva se tornou uma condição adversa, porque é menos perigoso dirigir com o tempo limpo do que dirigir na chuva. Então dirigindo na chuva se torna bem mais perigoso. Então a chuva se tornou uma condição adversa. Condição adversa de quê? De tempo. Então as condições adversas, como exemplo, eu dei da chuva, por exemplo. Mas nós temos as condições adversas do condutor, nós temos as condições adversas do veículo, nós temos as condições adversas das vias, nós temos a condição adversa do passageiro. Então, são vários tipos de condições adversas que nós vamos comentar durante esse curso. Então, condições adversas são fatores desfavoráveis ou inadequados que prejudicam o seu real desempenho no ato de conduzir um veículo no trânsito. Difícil de evitar acidentes. Então, isso é chamado de condições adversas, tá bom? Então, essa é a terceira coisa que eu tenho que conhecer. Então, o que eu tenho que conhecer para ser defensivo? Eu tenho que conhecer as leis de trânsito, eu tenho que conhecer o veículo que eu estou conduzindo, eu tenho que ter conhecimento das condições adversas para me ajudar a evitar acidentes. Conhecimento. Qual é a segunda? Atenção, tá? Não adianta você ter atenção sem ter conhecimento. Por isso que tem que ser em ordem. Eu tenho que ter conhecimento da situação, tá? Para poder ter atenção nela. Ter atenção em algo que eu não conheço não adianta nada aquela atenção, certo? Não adianta eu estar atento num jogo de futebol, sendo eu o goleiro, se eu não sei agarrar. Não adianta eu ficar atento se vem um atacante com a bola, se eu não sei agarrar a bola. Então não adianta nada a minha atenção, porque eu tinha que ter habilidade, conhecimento sobre aquilo. Entendeu? Então conhecimento, primeiro lugar. Segundo lugar, a atenção. O motorista desatento nunca vai usar o terceiro elemento. Então a atenção em segundo lugar. Terceiro lugar vem o quê? A previsão. O que é previsão? Previsão é prever algo que pode acontecer antes que aconteça. Eu posso evitar aquilo porque eu previ. Jamais você vai evitar um acidente que você não preveu que ele iria acontecer. Então a previsão é importantíssima. Outro exemplo de previsão, eu dei um no começo do curso, no começo da aula. Exemplo de previsão que muito acontece no trânsito. Você vai dirigindo o seu carro e vem passando uma bola no meio da rua. O que você preveu? Você pode ter previsto que pode vir uma criança correndo atrás dessa bola. Tá? Então, isso é um ato de previsão. Você diminuiu a velocidade, redobrou a atenção, porque podia vir uma criança correndo atrás daquela bola, daquela bolinha de gude, daquela peteca.
Hoje o que acontece mais aqui na nossa cidade, no nosso estado, é de crianças, adolescentes, sair correndo de cara para cima atrás de pipa. Eles botam as pipas para brincar, ficam cortando a linha um do outro, e eles saem correndo, aquele monte de criança atrás daquela pipa olhando para cima. Então eles não querem nem saber se vem carro, navio ou não vem. Então nós temos que ter atenção, temos que prever isso para poder evitar de arrumar numa criança, num adolescente, certinho? Então a previsão é prever algo que ainda não aconteceu, antes que aconteça, tá? Então conhecimento, atenção e previsão. Jamais você vai prever algo se não estiver atento. Jamais você vai evitar um acidente se você não prever o acidente. Conhecimento, atenção e previsão. Depois vem habilidade, tá? Conhecimento, atenção, previsão e habilidade. Não adianta eu prever o acidente se eu não tiver habilidade para evitar o acidente. Se eu não tiver essa habilidade, não adiantou nada os 3 primeiros. O meu conhecimento, nem a minha atenção, nem a minha previsão. Então eu tenho que ter habilidade para poder usar o 5º elemento. Qual é o 5º? Conhecimento, atenção, previsão, decisão, habilidade. Tá? Então nós temos que ter atenção nisso. Ficar atentos. Conhecimento, atenção, previsão e decisão. Decisão que é o 4º, perdão. Então decisão. Decidir o que fazer antes que faça. Isso é muito importante. Deixa eu dar um exemplo claro para vocês aqui. A placa A1A, que é uma placa de advertência. Placa A1A é a primeira placa de advertência que nós temos. O nome da placa é curva acentuada à esquerda. O nome dessa placa é curva acentuada à esquerda. Uma placa de advertência. Aquelas placas amarelas, geralmente a gente vê mais nas rodovias, tá? Então são placas de advertência, tá? A placa 1A adverte ao motorista que à frente ele vai encontrar uma curva acentuada para o lado esquerdo. Você viu essa placa e sabe o nome dela. Você usou o que? O conhecimento. Você conhece aquela placa se vê ela na via. Tá? Então eu conheço, se eu ver essa placa na via, eu conheço. Então eu estou usando o primeiro elemento, o conhecimento. Mas às vezes tem a placa que eu não vejo, porque eu tenho só o conhecimento, mas não tenho atenção. Não adiantou nada. Então eu tenho que conhecer a placa, mas eu tenho que ver a placa. Então se eu vi essa placa, eu sei que ela é de curva acentuada à esquerda, então eu usei o que? O conhecimento e a atenção. O terceiro elemento é previsão. Eu vi aquela placa. Essa placa, apesar do nome ser curva acentuada à esquerda, ela pode vir na prova com outras respostas. Ela pode dizer na prova, ou vir a resposta na prova, advertindo ao motorista o que há à frente. O que é uma curva acentuada, gente? Uma curva acentuada é uma curva muito fechada, mais fechada que as outras. Então, ele pode vir na prova como alternativa correta, curva fechada para o lado esquerdo, que é isso que a placa está advertindo ao motorista. Uma curva fechada para o lado esquerdo. Tá? Deixa eu ver se eu consigo, você vai ver a placa aqui. Olha aqui. Curva acentuada à esquerda. Tá bom? Advertindo ao motorista que ali existe uma curva muito fechada para o lado esquerdo. Tá? Curva acentuada à esquerda. Olha aqui, ó. Primeira placa de advertência. Aí você vai ver a direita, não, vai ver normal. Curva acentuada à esquerda. É a primeira placa de advertência que nós temos, a A1A. Curva acentuada à esquerda. Tá? Então, curva acentuada à esquerda. Adverte ao motorista que existe uma curva muito fechada no lado esquerdo. Se essa curva é fechada, quer dizer que essa curva é o quê? É uma curva muito perigosa. Olha só. Então a placa mostrou tudo isso, que é uma curva acentuada, que é uma curva fechada, que é uma curva perigosa. Então eu vi essa placa no trânsito, eu usei o meu conhecimento, a atenção de ver a placa e previ que à frente existe, mesmo sem ter visto a curva, eu previ que à frente existe uma curva perigosa. Se eu previ que a curva é perigosa, pelo meu conhecimento e a minha atenção, eu previ que a curva é perigosa, eu vou ter que usar o 4º elemento o mais rápido possível. Fazer o quê? Eu tenho que decidir o que fazer. Usar a decisão. Mas para não decidir fazer bobagem, fazer besteira, eu tenho que ter o 5º elemento, que é habilidade. Habilidade para poder agir. Então, conhecimento, atenção, previsão, decisão, habilidade. Por último, você vai usar a ação para evitar os acidentes. Então, esses são os 5 elementos
básicos da direção defensiva, tá bom? Na próxima aula a gente continua o curso ainda na direção defensiva, comentando mais sobre essas condições adversas que nós iniciamos, tá bom, gente? Então não esqueça, você que assistiu a aula, curte lá, viu? A gente precisa dessa curtida, esse like, dê o seu like lá, curte o vídeo. Mande link para os seus amigos que estão tirando a CNH, estão pensando em tirar a CNH para assistir esse curso, que é importantíssimo e ajuda muito você passar na prova teórica de primeira sem reprovar, tá? Então, Pardal da Autoescola, professor Pardal da Autoescola está com vocês aqui. No próximo vídeo a gente continua a matéria de direção defensiva. Valeu, galerinha!